Mas eu quero tecer algumas, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que estão a acontecer e algumas considerações, sabe? Quando acompanhamos a vida política do nosso país e vê-se como Angola diariamente muda, é bom que tenhamos como se fossem planos de contenção sobre o que poderá acontecer se as coisas continuarem no rumo em que elas seguem. Mas antes de entrar para o tópico de hoje, que é para falar sobre o João Lourenço, se vocês verem o título desta live é João Lourenço irá terminar ou irá acabar pior que Zedu na sua caixinha de medo. Eu já vou falar para vocês porque que eu escolhi esse título, porque é isso que João Lourenço está. João Lourenço está numa caixinha de medo, ou pelo menos tem-se fechado, ou passa a noite numa caixinha de medo, mas ele começa a se tornar muito confortável dentro dessa caixa de medo. E isso é um perigo. Mas eu já vou falar sobre o João Lourenço e porque que eu trouxe esta live agora assim, não anunciada. Mas antes disso, deixa eu ir para a notícia que aconteceu ontem e que hoje ainda continua a girar pelo mundo, Brasil. Que foi que aconteceu no Brasil? O Brasil, nós sabemos que está quente, que apoiantes e militantes bolsonaristas tomaram o palácio, tomaram o Senado, de uma forma de reivindicação por se sentirem lesados por causa das eleições no Brasil. Mencionar que Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro, não se encontra no Brasil, fugiu para os Estados Unidos, mas me parece que agora vai fugir para a Itália, e que ele disse que não tem nada a ver contra isso, enquanto algumas pessoas acusam dele ser o mentor moral do que aconteceu ontem no Brasil. Eu tenho duas formas de ver isso e eu quero trazer isso para vocês, mas cada um de vocês é livre de tirar suas próprias conclusões. Não precisas necessariamente concordar comigo, mas eu te peço que me ouças por um instante. Primeiro, o que aconteceu no Brasil é 49% da população que votou Bolsonaro que não se identifica com Lula. É preciso lembrar que Lula ele mesmo, é um presidente marcado por corrupção. Lula era muito amigo de José Eduardo dos Santos e toda pessoa que se envolveu com José Eduardo dos Santos é corrupto. Toda. Não existe quem tenha se envolvido com José Eduardo dos Santos que não se tornou corrupto. Então, esses 49% de bolsonaristas que não se identificam com Lula têm toda a razão de verem Lula uma pessoa altamente corrupta e uma pessoa que não tem moral para dirigir o país. Mas de veras Lula diz que é uma segunda chance que ele recebeu do povo brasileiro para provar que aquilo na qual ele é acusado não é verdade. O Lula sozinho não irá conseguir mudar a cabeça desses 49%. Agora, algo que me deixou, por exemplo, preocupado. Meus irmãos, eu não estou a dizer que o que aconteceu no Brasil é bom, mas algo que me deixou preocupado é que a resposta do Lula enquanto isso acontecia, para mim, sabe, o que eu vi o Lula fazer é o que eu estou acostumado a ver presidentes africanos a fazer. E eu não estou aqui a separar a raça. Não é África por sermos africanos. É pela preparação psicológica, pela qualidade do indivíduo. É pela preparação política dos africanos. Nós sabemos que os presidentes africanos são mal preparados politicamente. E eles acabam chegando no poder de forma estranha, para começar. Então, o que eu vi o Lula responder ontem é o que eu vejo nos presidentes africanos, é o que eu espero em João Lourenço, sabe? O que o Lula disse ontem sobre esses 40, sobre os indivíduos que tomaram o palácio, é o que eu espero de João Lourenço, é o que eu espero do homem lá do Congo, da África do Sul, não tanto da Zâmbia, porque da Zâmbia me parece que começa a crescer politicamente, não tanto da Namíbia, mas é o que eu espero pelos presidentes africanos, não tanto o Lula, porque sabe, tudo bem que o Lula não é político de gema, mas ele está na política há um bom tempo e deveria pensar nisso. E eu vou vos dizer por que eu estou a dizer isso para vocês. O Lula, num comunicado, chama esses indivíduos de nazistas. Nazistas, stalinistas, não, são fascistas, etc, etc. Sabe, aqui está um grande problema.
Primeiro, eu não acredito que existam nazistas no Brasil que queiram tomar o poder por via inconstitucional. Eu não acredito. Eu não estou a dizer que não haja nazistas no Brasil. Toda a parte do mundo onde existem indivíduos do extremo racista, é fácil eles se tornarem nazistas, porque nazista não é nada mais do que uma espécie de racismo ao extremo. Tudo bem que as pessoas pensam que nazista foi simplesmente uma luta contra os judeus. Não, o princípio foi contra o poder econômico dos judeus, mas Hitler, ele mesmo, ele era apaixonado pela raça branca de olhos azuis loiros. Por isso é que ele amava a Áustria, porque ele olhava para aquela raça como um exemplo. Então, eu estou a trazer isso para vocês para mostrar que eu não acredito que hajam nazistas no Brasil que queiram tomar o poder presidencial. Não acredito. O que há é um grupo de cidadãos descontentes que não se identificam com o Lula e que tomaram iniciativa de exercer um direito constitucional, mas que excitaram-se um pouco na medida e acabaram entrando em instituições públicas que servem de governação e de estabilidade nacional. Agora, sabe, a emoção do Lula é que fez com que os presidentes africanos, quando estão perante a um desafio político, eles separam a população em grupos. Lembram-se vocês quando o Bento Bento do MPLA falou, quando houve aquela greve dos médicos, ele disse que havia o médico dos bons, os médicos do bem e os médicos do mal. É isso que os africanos fazem. Os africanos dividem a população em grupos. E o Lula, ao chamar nazista esses indivíduos, acabou de dividir essa população. Acabou de tornar uma parte da população começar a ver os seus irmãos com ódio, ou com repulsa, no mínimo, por eles serem nazistas, por causa das atrocidades que nós vimos a Alemanha nazi de Hitler ter acontecido. E isso só acontece quando conselheiros do presidente não defendem a presidência, mas defendem o presidente. Agora vocês já começam a se identificar. Fosse eu o conselheiro do Lula, esta não seria a forma de condenar esses atos. Não seria a forma, porque o Lula terá que provar que ele será presidente de 49% da população. E nesses 49% da população existem militares, existem polícias, existem pessoas da secreta, das espias, existem professores, doutores. São 49% da população brasileira que votou, da população elegível brasileira que votou para o Bolsonaro. Quer dizer que são muitos brasileiros para que o Lula consiga fazer as pazes. E não dá para fazer pazes insultando esses indivíduos, dividindo esses indivíduos, marcando esses indivíduos. Lembram-se vocês do senhor Lumpenus, os bandidos, os drogados? Ele não está a conseguir fazer as pazes com a juventude por causa dessas coisas pejorativas que pessoas politicamente mal preparadas acabam tomando o poder. Eu estava a esperar um pouquinho mais de Lula, que fosse um comunicado condenador, mas apaziguador ao mesmo tempo, porque só agora ele tomou posse e existe um mundo grande da população que está contra ele, que é contra ele, que não se identifica moralmente com ele. E para ele ser presidente dos brasileiros, para que ele não divida mais o Brasil, assim como aconteceu nos Estados Unidos, e assim como acontece por África toda, é preciso que ele tenha um pouquinho mais de calma e comece a ter discursos mais apaziguadores. Meus irmãos, o que aconteceu no Brasil, claro, são vidros e cadeiras e portas que foram dados bicos e etc, etc. Não se tirou vida de ninguém, não foi como nos Estados Unidos, onde os representantes da Câmara foram feitos reféns lá dentro. Não é nada disso. Deram bicos em portas e janelas. Tudo bem, isso se constrói, isso se compra, isso se coloca de novo. Um presidente tem que estar acima dessas emoções e ele, ao ver o seu poder desafiado, não precisa necessariamente esses são nazistas, e esses vão pagar. Comece a ter aquele discurso de vingança. E ele mesmo, quando tomou posse, ele disse que não há tempo para se vingar de ninguém. É hora de levar o Brasil, tocar o Brasil para cima, que o mundo tinha saudades do Brasil.
Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele puxa então uma carta da cartola, parece daquelas aulas, daquela classe onde João Lourenço participou. A vingança. Se tome muito cuidado. E a segunda parte é que, sabe, os brasileiros são diferentes dos angolanos, claro. Sentiram-se lesados, eles não ficaram na serenidade. Sentiram-se lesados, foram marchar. Eles não esperaram um partido político dar o apito da alvorada. Eu também, em parte, eu sou culpado disso, porque eu também, naquela altura das eleições, eu também repeti a mesma retórica da vamos ter calma, vamos esperar o apito da alvorada, vamos manter serenidade. Naquela altura. E hoje eu olho, eu acho que eu cometi um erro, mas palmatória na mão, me desculpem. O Brasil não esperou um partido político dizer vão lutar pelos vossos votos, porque nós fizemos tudo certinho. Nós resistimos o bullying do MPLA, nós continuamos com o votou, sentou, mesmo com as ameaças de quem votar, sentar, será morto, etc, etc. Fizemos isso, só nos faltou aquele bocadinho de vamos lutar, agora vamos defender o nosso voto. Né? Nós não chegamos nessa altura. Nós votou, sentou, foi um sucesso, e depois dali, por N razões que vocês sabem, e eu também sou culpado em parte disso, aprendemos. Eu só espero que em 2027 não haja muita serenidade. Porque enquanto haver muita serenidade, nós não vamos para lado nenhum em Angola. Então está aqui os dois, está aqui. O que aconteceu no Brasil é normal que aconteça quando uma população irada se sente roubada, que é o que aconteceu em Angola. Uma população irada se sentiu roubada, mas parou. E para o Lula, que tenha muito cuidado para ele não começar a dividir os brasileiros mais, porque quanto mais se divide uma nação, mais difícil se torna para governar esta nação de forma efetiva e torná-la próspera. O Lula que tenha muito cuidado. Ser presidente é estar acima das emoções pessoais, é estar acima das vinganças pessoais, é estar acima dos medos pessoais. E desafios à autoridade sempre vão acontecer. Porque ser presidente não é ser Deus, não é semideus, é nada mais do que um servidor público. E o povo é que dá oportunidade a esse servidor público, dá-lhe o direito de usar o país, os cofres do país, a riqueza do país para tomar decisão em nome de todos, para melhorar a vida de todos. Então, se virar contra um presidente, o povo a se virar contra um presidente é simplesmente os donos da empresa ou os donos do país a se virar contra um empregado. É simplesmente isso. Não há aqui mais nada. É preciso que os presidentes não se sintam deuses, porque eles não são. Eles são iguais àquele general, que com bofetada caem também. É igual. Por isso não vamos aqui estar naquela bolha presidencial com um monte de tecnologia para proteção. Eles são meros indivíduos. Meros indivíduos que quando a biologia chamá-los, eles morrem. Pronto. Ponto final. Eles são seres humanos, não são mais do que tu, nem eu, nem ninguém. São meros humanos na qual o povo dá uma oportunidade de usar o que o país tem para tomar decisões para melhorar a vida de todos. Ou pelo menos na sua maioria. Então Lula que tenha muito cuidado para não ter que estragar o Brasil, assim como os presidentes angolanos os presidentes africanos, estragam a África. Dividir a população e tornar o país, em vez de próspero, tornar o país uma pocilga retrógrada. Por isso, este é o lado do Brasil. Mas vamos lá ver, claro, investigações estão a ser feitas, as pessoas agora estão a ser presas, serão levadas à justiça, serão condenadas. Eu espero que o Brasil faça o due diligence, leve todos os passos que a lei mande, observe todos eles para não se tornar um caça-bruxas, para não se tornar uma coisa de vingança, para não se tornar essa coisa dos generais matumbos africanos na qual prendem as pessoas à meia da noite com assassinatos sumários, com essa coisa. Para não se tornar isso. O mundo está a olhar para o Brasil e o mundo vai esperar que o Brasil saia desta mais forte do que entrou e que, acima de tudo, se torne um esplendor da democracia, em como a democracia sobreviveu a atos não democráticos. Mas para isso acontecer é preciso que o Lula e os seus conselheiros não se tornem matumbos iguais aos presidentes africanos. Porque se eles se tornarem matumbos iguais aos presidentes africanos, que são politicamente mal preparados,
o Brasil haverá chacina. Mas chacina grande, porque nós estamos habituados. Não é tanto que entre nós angolanos, por exemplo, nós falamos se o que aconteceu no Brasil, se fosse em Angola, 10% da população essa hora já estaria morta. Angola já deveria acordar com menos 3 milhões de cidadãos e até aquela pessoa que não tem nada a ver também iriam lhe matar só para acrescentar no número para mostrarem trabalho. É isso que fazem os matumbos africanos.